Galera, em 2004 eu pintei esse quadro aqui, ó. Uma das minhas primeiras pinturas que eu realizei quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos. E durante a mudança dos meus pais, que eles se mudaram pro interior do Paraná, eu estive ajudando eles na mudança e acabei achando esse quadro lá de 2004, uma das minhas primeiras pinturas. Pra vocês verem, gente, pelo menos pra mim, a arte sempre esteve em contato comigo. Então eu acho isso muito interessante. Se a gente for ver agora, em 2021, que eu ainda continuo trabalhando com tudo que é relacionado à arte, relacionado à música, relacionado à dança, pintura e também no 3D, né? Não deixa de ser uma baita de uma arte também. Deixando um pouco de lado essa parte da filosofia, eu resolvi então fazer uma versão 3D desse quadro. Você quer ver como ficou esse resultado? Então solta a vinheta e acompanhe todo o processo comigo. Fala turma, sejam bem-vindos ao canal Lumion Experts, o canal que a gente trata tudo sobre o mundo do Lumion e 3D para arquitetura. Bom, gente, então vamos lá, eu quero mostrar para vocês todo o processo. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar um time-lapse, tudo que eu fiz ali para construir essa cena. Então desde a parte do SketchUp, como eu modelei, eu vou narrando, né? Porque deu praticamente todo o processo, deu mais ou menos umas 3 horas, tá? De modelagem, parte do Lumion e também a parte de pós-produção. Então eu gravei todo esse processo, resolvi diminuir, enxugar isso mais ou menos uns 10 minutos de vídeo, e no qual eu vou narrando para vocês o passo a passo do que eu fiz, tá? Então também junto a isso, narrando todo esse processo, eu vou dando algumas dicas para vocês do que eu fiz, que eu faço para tornar os meus renders um pouco melhores. Então é bem interessante vocês assistirem, ver todo esse processo, desde a parte da pintura e como ficou o negócio todo em 3D. Foi basicamente uma releitura, não fiz exatamente como estava lá na pintura, até porque é impossível, mas eu tentei fazer uma releitura. Vocês vão perceber que até a parte de composição ficou bem parecida. Bom, gente, então vamos lá pro vídeo. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Quem sabe eu faça mais, porque eu tenho mais pinturas. Quem sabe eu faça mais vídeos desse tipo de conteúdo pra vocês, se vocês gostarem. Escreva aqui nos comentários se gostou desse tipo de vídeo pra eu trazer mais pra vocês, tá bom, gente? Então vamos lá acompanhar todo esse processo aí. Bom, gente, então primeiramente eu precisava trazer a minha imagem de forma mais fácil pra eu conseguir criar o modelo 3D. Então eu peguei simplesmente a imagem do quadro, coloquei no canto direito do meu próprio modelo 3D e comecei a copiar e fazer a igrejinha no caso. Comecei a dar uma detalhada bem básica, somente construindo a geometria bem básica ali, sem pôr muito detalhe nela, porque posteriormente eu vou adicionar mais detalhe. É só para eu ter primeiramente a ideia de como eu vou compor a cena. Aqui eu já estou criando já a parte da praia em si, da areia, do mar, de forma bem simples, utilizando a ferramenta de caixa de areia do SketchUp. Então tudo que você for ver nessa modelagem aqui deste vídeo não foi usando nenhum tipo de plugin, somente os arquivos do SketchUp. Aqui eu estou indo no 3D Warehouse para procurar algumas telhas, alguns blocos de telhas. Nessa tentativa eu baixei uma, mas não funcionou muito bem não. O modelo estava bem ruim, às vezes a gente acha que tá bom através do preview lá do 3D Warehouse, a gente baixa e não está bom. Aqui eu peguei essa e comecei a ajustar algumas coisas para compatibilizar com o meu projeto da minha modelagem da minha igreja, né? Ajustei, coloquei as telhas e comecei a mexer já no Lumion, gente. Pode ver que a modelagem é bem simples, é só pra gente começar a gerar composição, começar a trabalhar com algumas coisas. Precisei atualizar alguma coisa ou outra. Já vou começar a inserir a parte de câmera para saber aonde eu vou colocar, onde eu vou posicionar melhor os meus blocos. Pode ver que eu sempre vou retornando para a parte da cena, da câmera, para ver se realmente as palmeiras, os elementos que eu estou colocando estão numa boa composição relacionado à câmera. Continuo adicionando alguns objetos da biblioteca do Lumion 12, objetos novos. Por exemplo, todas essas palmeiras aí são blocos novos do Lumion 12. Aqui eu adicionei um barquinho do próprio Lumion somente para eu ter ideia de aonde vai estar na minha composição o barco. Posteriormente eu vou melhorar a modelagem dele. Vou ter que
baixar ou até mesmo comprar algum bloco que seja bom para inserir no lugar daquele bloco do Lumion. Ajusto algumas configurações prévias de efeitos no Lumion, para a gente já ter uma ideia de questão de luz e tudo mais. Aqui eu vou na 3D Warehouse e pesquiso por uma ilha, para eu poder ter uma composição lá atrás de forma mais fácil. Por que eu não utilizei o terreno do Lumion? Porque dependendo da distância que você vai tentar modelar o terreno do próprio Lumion, ele não deixa. Então eu peguei simplesmente importei uma ilha bem low poly, bem básica, e adicionei lá atrás no fundo da minha composição. Aqui eu vou adicionando algumas palmeiras para eu ter algumas sombras e alguns blocos a mais de fundo. Aqui adicionei uma textura de grama, alguns blocos bem leves para ter de fundo. Pode ver que não são blocos muito detalhados e pesados. Como está longe da minha composição, não precisa ser blocos ultra realistas e pesados. Aqui estou começando a trabalhar a parte de composição próxima à minha câmera, conforme está no meu quadro, né? Pode ver que do lado direito, embaixo, tem uma vegetação com algumas pedras. Aqui eu já começo a trabalhar com a parte de materiais da minha cena. Telhadinho um pouco mais velho, adiciono algumas vegetações ali no telhado, como se fossem uns musgos, alguma coisa assim. Vou até o site 3D Sky e procurar alguns blocos de barco melhores para minha composição. Não consegui achar nenhum por enquanto. Volto ao meu, no dia seguinte já, né? Volto ao meu arquivo de SketchUp e eu começo a trabalhar com a parte de detalhamento. Agora sim eu vou começar a detalhar o meu projeto. Que se eu tivesse com todo esse detalhamento do meu projeto, provavelmente ia pesar minha cena toda até o final do trabalho da finalização da cena. Então não ia ser legal ter toda hora uma cena muito detalhada e pesada, atrapalhando o meu progresso ali na construção da cena. Aqui podem ver que, gente, eu começo a adicionar irregularidades às janelas. Sempre olhando bastante referências sobre casas. No caso, eu pesquisei sobre casas clássicas nordestinas. Então, eu fui procurando saber quais eram os pontos que mais chamavam a atenção nesse tipo de arquitetura. E eu via sempre que possível uma borda em volta da janela, algumas imperfeições nas paredes. Aqui eu adicionei também com a ferramenta caixa de areia, pra gente ter uma ideia a mais de que realmente a areia tá invadindo ali uma parte da casa. Pode ver que sempre há referências, tá, gente, na parte de produção. Aqui, na verdade, foi a primeira vez que usei um plugin, tá? Eu falei que não ia usar, mas eu menti. Brincadeira, gente. Esse daqui foi a primeira vez que eu usei um plugin para fazer uma madeira um pouco irregular ali, para fazer aquela base da janela. Aqui já tô construindo a parte das madeiras das janelas. Pode ver que sempre, gente, procurando por referências. Senão a gente faz uma coisa totalmente diferente do que é para ser feito, né? Criei mais uma borda ali na janela. E aí eu começo a fazer as dobradiças da janela também. Algo também a ser detalhado, tá, gente? Simplesmente não é só colocar ali a janela e só isso, tá? Desenho os parafusos ali, algo bem low poly para ficar leve, não ficar pesado na minha cena. Aqui eu adiciono alguns que eu vi nas referências, das imagens de referência, alguns canos que saem assim, por exemplo, essas umas calhas, né, que são bem clássicas desse tipo de arquitetura. Aqui eu importei um fio, pode ver que eu criei um fio como se fosse, conforme as referências também, tem muitos fios de ligações que vem nessas casas, e eu comecei a fazer ali também. Então tudo que é de referência eu trouxe. Esse daí é uma luminária que eu peguei do 3D Warehouse, gente. Peguei somente os fios para deixar eles bem soltos ali, para deixar algo bem mais real, sabe? Aqui eu achei um barco do 3D Warehouse mesmo, de forma gratuita. Um barco bem bom, eu ajustei a posição dele para deixar ele um pouco mais torto e fiz a importação dele ali no Lumion. Aqui eu já tô começando a trabalhar com os materiais, também ajustando os materiais ali do telhado da casa, da igrejinha, né? Como se fosse uma capela, a ideia para ser... se fosse uma capela, na verdade. E logo mais, gente, a gente vai começar a trabalhar com os decals do Lumion 12. Vocês vão ver que são materiais excelentes, ó. Aqui a gente começa já a trabalhar com os decals. Olha só a diferença de qualidade que a gente traz para nossas cenas, ó. Logo após os canos que eu coloquei ali, eu já já iniciei colocando uns leakings, né, que eles chamam, umas áreas de vazamento, umas partes mais sujas, e posteriormente também é possível a gente diminuir a intensidade disso daí se quiser, como vocês estão vendo agora. Adicionei também alguns decals no barco. Você pode ver que também é muito interessante essa parte dos decals, porque ele se ajusta à sua geometria, por mais que ela esteja curva. Aí a gente já vai chegando à parte da finalização da nossa cena. Aí eu comecei a fazer alguns ajustes, coloquei algumas pedras mais próximas da câmera, ajustei novamente o sol para ter uma sombra um pouco mais interessante, ajustei algumas palmeiras também, coisas de detalhe. Aqui a gente já está renderizando a nossa imagem e a gente já inicia a parte no Photoshop, tá? Procurei algumas imagens de pescadores para poder inserir, como vocês viram na minha imagem base, na minha pintura base, existe uma pessoa próxima ao barco, no qual o cara está organizando alguma coisa ali para fazer uma pesca.
Então eu também tentei pegar essa parte, achei um pescador, recortei ele no Photoshop e tô começando a inserir ali ele na nossa composição. Não pode esquecer que a gente tem que ver a questão do sol, se a posição do sol que tá batendo no personagem da imagem é a mesma posição do sol que a gente tem na nossa cena. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Nesse caso, eu preferi apagar essa rede porque me deu bastante trabalho para tentar sumir com o azul dela. Mas gente, olha só, a gente vai finalizando a imagem. Ajustei algumas coisas de colorização para dar certo. E esse daí vai sendo o resultado do nosso render. Galera, então este é o render final. Daí galera, curtiram esse tipo de vídeo? Vocês viram só o resultado, a diferença da pintura pro 3D, né? Uma coisa totalmente diferente, né? Então gente, vocês viram que interessante, consegui pegar bastante os elementos daquela pintura e trazer pro 3D, por mais que seja uma releitura um pouco diferente, né? Tipo de vegetação, alguma coisa assim, posição de algumas coisas, mas dá pra ver que é realmente uma releitura daquele quadro. Então acho que ficou bem legal. E uma das coisas que eu acho que eu vou fazer, eu vou pegar esse render, vou imprimir ele e vou fazer um quadrinho dele também, pra dizer que é uma releitura daquele quadro e vou colocar um do lado do outro lá na casa dos meus pais. O que vocês acham disso daí? Gente, me diz nos comentários se vocês acharam desse tipo de vídeo pra eu estar trazendo mais desse tipo de conteúdo pra vocês. Então, gente, é isso daí. Recado dado. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @GuiFelixLumo. Sempre posto bastante dica lá pro pessoal. Inclusive, essa questão desse vídeo aqui agora, fiz por conta do pessoal. Ó, Gui, faz uma releitura aí na versão 3D desse quadro. Então, acho muito interessante esse contato que a gente tem com o pessoal lá no Instagram. Tá bom, gente? É isso aí. Fico por aí e até a próxima.